Olá, mente iluminada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e hoje eu trouxe um oráculo muito lindão para a gente dar uma olhadinha nele e eu dar minha opinião para vocês, tá? Estamos falando desse aqui, o Oráculo Mágico dos Animais Familiares das Bruxas, que está sendo comercializado aqui para gente pela editora Pensamento. Esse oráculo, ele foi idealizado pela Deborah Blake, acho que é assim que lê, ilustrado por Elizabeth Alba, tá? Essa duplinha já fez outros oráculos, também voltados para esse universo das bruxas. Então elas têm um tarô e tem um outro oráculo das bruxas. É isso mesmo. Então, se você... Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição também, como eu deixo o link desse, eu vou deixar dos outros dois, tá? Para você ver e conhecer o trabalho delas, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um achadinho, até da Mystic Fair, que teve em Belo Horizonte. Só que, na altura, eu não comprei. Mas eu adoro, que sempre a Pensamento tá lá, e dá pra gente ver. Então, lá eu conheci esse oráculo, tá? Eu só tinha visto ele em livrarias, e eu olhava assim, e ficava assim, ai, não sei, né? Será que é para mim esse oráculo? Mas como lá na feira eles estavam com ele exposto, podia abrir, podia manusear e ver as outras cartas, ali eu apaixonei. E eu estava realmente em busca de um oráculo para mim. Mas eu estava com dificuldade de achar um oráculo que eu batesse o olho e falava assim, esse. E esse aqui para mim foi isso, tá? Então, ele vem nessa caixinha, né? Eu comprei ele um pouco tempo depois da Mystic Fair, pelo Mercado Livre. A Pensamento tem uma lojinha no Mercado Livre, então eu comprei lá. Tava com um preço maravilhoso, tá? Ele tava em promoção. Então, isso aí aí que eu comprei mesmo, né? Que adoro a promoção. E ele vem com um livrinho, tá? Um livrinho generoso, não é um livrinho pequeno, onde você vai entender o significado de cada uma das 40 cartas que compõem esse oráculo, e você vai entender um pouquinho sobre esse oráculo em si, qual é a história por trás, qual é o objetivo, né? Quem são esses animais familiares, de onde saiu essa ideia. E a autora também, ela indica opções de tiragens, tá? Esse oráculo, ele não vai te atender muito na questão de clarificação, como, por exemplo, um baralho cigano, um baralho de pomba-gira e outros tipos vão te ajudar. Ele é um oráculo mais de você, de repente, tirar um conselho, ou você fazer uma pergunta e responder com o oráculo, tá? Então, é bem possível fazer isso com ele. Então, você pode fazer uma pergunta e tirar uma carta só e trabalhar no significado dela dentro da questão, ou você pode tirar 2, 3 ou 4 cartas, aí fica a seu critério, tá? Mas eu acho que mais que 4 também não compensa. A autora também, ela sugere aqui um tipo de jogada bem legal, porque qual que é a estrutura desse oráculo? Ele tem 5 elementos, né? Imagino que inspirado aí no pentagrama, que a gente sabe que cada ponta do pentagrama é um elemento. Então é água, ar, fogo, terra e espírito, tá? Então são 9 cartas de cada elemento e 4 cartas do elemento espírito. E o elemento espírito, ele é diferenciado, porque além de ser as 4 cartas apenas, são 4 animais mágicos, 4 animais espirituais. Então são animais que não existem na materialidade, né? Então a gente tem o unicórnio, a gente tem a esfinge, a fênix e o dragão. Agora, os outros animais, que são os 4 elementos, eles são animais reais que a gente encontra na natureza, tá? E aí toda a simbologia, todo o significado da carta vai estar associado à, à principal característica, né, ao comportamento daquele animal. Então, o oráculo ele funciona dessa forma. E é bem legal, né? Dá para você tirar muitos insights, dá para você aprender muita coisa. E, inclusive, né, ela tem aqui essa jogada de 4 cartas que eu vou ler para vocês que eu acho legal. É uma forma bem diferente de você tirar, olha só. É a tiragem dos elementos aqui de 4 cartas. Orienta assim: divida o baralho em 4 montes, ou seja, os 4 elementos, e tire as cartas do espírito fora, no caso, dessa jogada aqui. E aí você vai embaralhar cada uma das pilhas, tirar uma carta de cada pilha,
Então, uma carta de terra, uma carta de ar, uma carta de água, uma carta de fogo. E você vai analisar as 4 cartas em conjunto e ver se tem alguma mensagem ali que entrelace essas 4 cartas, né, esses 4 elementos. Então, essa é uma tiragem bem legal, depois eu vou até experimentar fazer ela para mim. Eu já fiz algumas tiragens aqui com ele para responder perguntas objetivas, assim, eu gostei bastante do resultado. E ele também é aquele oráculo que você pode usar todo dia, sabe? Ah, eu vou pegar um conselho por dia, um conselho para semana, um conselho por mês, e você tira uma carta só, é bem legal, tá? Inclusive, você pode utilizar esse oráculo também numa estratégia de arquétipo. Então, de repente, você está querendo trabalhar, por exemplo, a energia do cavalo. A gente sabe que o cavalo é um arquétipo muito relacionado à força, né? A, a avanço, enfim, tem toda a simbologia do arquétipo do cavalo. Assim como tem a águia aqui também, que é muito usado por empreendedores, etc e tal. Então você pode pegar a carta em específico e deixar ela ali no seu ambiente para você ficar vendo aquele arquétipo para te ajudar a incorporar essa energia desse arquétipo. Então você pode usar assim também. Eu particularmente uso muitos arquétipos, né? Então eu gosto de deixar às vezes na tela do computador, do celular, ou a imagem exposta também. Então esse oráculo vai me ajudar muito com isso. É uma coisa também que me fez gostar bastante dele. Mas aprofundando um pouco mais aqui no livreto, né? Além dessa questão das tiragens, a gente vai ter a simbologia aqui de cada um. Então tem uma introdução geral, a parte de adivinhação e a parte de mensagem. Então aqui você consegue entender o sentido geral da carta, qual que é o conselho, né? Coisas do tipo. Então é bem interessante. Agora, uma coisa que eu queria pontuar bastante aqui sobre esse livro, como até um designer que sou formada em design, né? É uma coisa que é uma preocupação nossa, de qualquer designer, seja de qual área for, é com questão a contraste. E eu acho que esse livro, ele tem, assim, essa questão do contraste muito falha. Então, olha só, a leitura dessa página aqui é extremamente cansativa. E eu comecei a ler ele à noite. É praticamente impossível. Eu uso óculos, né? Então me incomodou ainda mais. Mas qualquer pessoa, mesmo com a visão saudável, se incomodaria de fazer a leitura desse livro, mesmo de dia, porque o contraste aqui é muito pouco. Agora você imagina uma pessoa que tem algum tipo ali de dificuldade visual. Aí complica bastante. Diferente dessa aqui, por exemplo, que está no azul clarinho, o contraste está bem legal. Mas agora tem páginas aqui, gente, que não dá, sabe? Então, isso aqui é um ponto para mim de, assim, de melhoria grave, sabe? Porque você não conseguir ler direito, para mim é muito grave mesmo, sabe? Como design, falando como design, sempre que eu projetava, por exemplo, interfaces, sites, aplicativos, isso era uma preocupação constante para mim, por uma questão de acessibilidade, tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa a se melhorar nesse livreto, tá? Agora vamos falar das cartas. A gente tem aqui 40 cartinhas. Um oráculo de tamanho grande, tá? Então, aqui eu mal consigo pegar ele com a minha mão. E olha que minha mão é grande também. E ele tem esse fundo aqui, bem fofo, né? Um fundo brilhante, como vocês podem reparar. Mas as cartas em si, elas não são brilhantes. Então, aqui é acabamento fosco. Então, para a galera aí das fotos, que às vezes reclama que não tem brilho, que o brilho atrapalha, né, e faz reflexo, aqui não tem, tá? Então é fosco. Eu gosto disso também, inclusive. E eu vou mostrar algumas cartas aqui para vocês entenderem o estilo da ilustração da Elizabeth, porque sim, eu apaixonei. Ela mandou muito bem nessas ilustrações. É um tipo de ilustração que eu particularmente adoro. Então vamos lá. Gramatura, tá? Mediana, eu achei ok, tá? Eu acho que é mais padrão mesmo. É um oráculo que eu imagino que ele vai durar bastante tempo, até mesmo porque os oráculos a gente não usa tanto quanto um tarô. Talvez se
esse material fosse para um tarô, talvez não funcionaria muito bem. Acho que ia desgastar mais rápido. Mas como é oráculo, eu costumo embaralhar menos e tudo mais, então tem essa questão. Agora, eu não acho que ele tá deslizando muito legal. Eu não sei se é porque tá novo, tá? Então tem poucos dias que eu tô com ele aqui. Talvez essa questão do brilho aqui me dá uma sensação de que pega um pouquinho na hora de deslizar. Mas isso não é algo que me incomoda particularmente, porque eu não costumo abrir cartas assim. E nada que você não dê um empurrãozinho aqui e vá, sabe? Mas também eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que na hora que eu for usando ele mais, eu acho que isso aqui tende a ficar mais solto, sabe? É uma impressão que eu tenho. Mas enfim. Então, essas são as características físicas sobre o livro e tudo mais. Agora eu quero mostrar algumas cartas, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E no final do vídeo, como de costume, eu vou mostrar carta a carta. Então, você vai ver todas as 40 cartas, até para você não ficar igual eu, na dúvida, se eu compro, se eu não compro. Então, aqui você consegue ver todas para ver se esse oráculo bate aí com o que você está buscando, com o que você gosta e tudo mais. Então vamos lá. A primeira carta aqui que eu quero trazer é a própria carta da capa, né? Que é o gato. Então aqui a gente tem um elemento, o gato está associado aqui ao fogo. Um outro exemplo aqui desse mesmo elemento é a leoa. Lindo, né, gente? Olha, eu acho as ilustrações muito bonitas. Elas são bem coloridas, são bem vibrantes, são bem detalhadas. Então, eu adorei. E eu gosto de tudo que tem essa temática de bruxa, né? Isso aí sempre me pega. Aqui a gente tem um cavalo, também tá muito lindo. O cachorro, que tá fofo, fofo, fofo. Eu acho que a Elizabeth foi muito feliz, assim, nessas ilustrações, sabe? É uma... São, ao mesmo tempo que elas são delicadas, eu acho que elas têm muitos símbolos, né? Então, olha só, esse cachorro aqui, por exemplo, tem ali um caldeirãozinho na fogueira, tem uma vassoura de bruxa, então tem... É como se ela estivesse dentro da casa de uma bruxa, ou dentro da rotina de uma bruxa, né, daquelas assim de antigamente, que vivia no campo, e aí ela vai capturando essas cenas, né, então, ai, a bruxa tá andando ali no campo aberto e vem alguns cavalos selvagens passando, aí ela, parece que ela tirou uma foto desses momentos. Então eu achei, assim, muito bonitas as ilustrações, muito simbólicas, e eu gosto muito quando são assim. Essa da borboleta aqui, gente, tá de tirar o ar, né? Muito, muito, muito bem feita. Essa aqui das abelhas também, por enquanto ela é minha preferida, mas eu não sei, porque são tantas cartas lindas que pode ser que eu mude de ideia. Aqui a gente tem um polvo também bem vibrante, aqui a gente já tá no elemento água. E a carpa já é bonita por si só, né? Então aqui ela trouxe junto aí com a Vitória Régia, né? Então tá bem bonito mesmo. E as cartas de espírito que eu comentei, aqui a gente tem, por exemplo, o dragão. E também a gente tem o unicórnio. Então, assim, você vê que é um pouco disso, né? É um pouco dessa visão do próprio ambiente das bruxas, da floresta, da selva, do pântano, né? Que parece mais um pântano, do castelo encantado, né? Então, essa ambientação, ela é muito bonita e eu acho que ela soube ilustrar isso com muito detalhe, com muita delicadeza, sabe? Então, eu gostei bastante mesmo das ilustrações desse oráculo. Bom, gente, então é isso. Eu tenho dado notas para os materiais que eu estou analisando. Nos últimos vídeos eu comecei a fazer isso. E esse aqui eu vou dar nota 9, tá? Eu só tirei um ponto porque essa questão do contraste me pegou um pouco, tá? E isso me incomoda principalmente por causa, igual eu disse, que eu sou designer e tudo mais. Mas de resto eu achei ele muito lindo. E embora o material dele seja, eu acho que ele é um pouco frágil, assim, mas ele é um oráculo, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no uso mesmo desse material. Então, para mim, não tem problema ele ser assim. As cartas, elas
tem algumas marcas assim, não sei se vai dar pra ver, isso é... Tá vendo? Mas são coisas assim que eu particularmente não me apego, sabe? Às vezes dá a sensação que no corte ali, na hora de fazer, ficou algumas beiradinhas, uma coisa assim leve, mas nada que me incomode. Eu particularmente não me incomodo com isso, mas vale nota aí também. Bom, gente, é isso. Um oráculo aí que eu super indico. O valor dele super acessível, tá? Eu achei ele na promoção, inclusive. Ele tava, acho que tava 149 na Mystic Fair, eu não vou lembrar ao certo, tá? Mas era algo assim, ou um pouco menos. E eu consegui comprar ele depois no Mercado Livre, da editora Pensamento, por 88. Foi um belo desconto, né? Então, e foi uma promoção assim, eu acho que foi até, sabe aquela promoção relâmpago, assim, que durou pouco tempo? Então, realmente tinha lá o preço original e tava por 88. Então, eu aproveitei essa promoção para adquiri-lo e tô super feliz com essa compra, tá? Então é isso, gente. Olha, conta aqui o que você achou desse oráculo. Fica até o final para você ver todos os 40 animais aqui desse oráculo, tá? Para você ver se você se identifica, se você gosta, enfim. Então é isso. Vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever no canal, porque sempre vai ter mais vídeos assim aqui, tá bom? Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.